trabalha com as igrejas, que contribui para que a igreja moçambicana cumpra com a sua missão de evangelizar, sobretudo jovens, crianças e adolescentes. Sou chefe de família também, tenho a esposa e meus filhos na cidade de Maputo. Portanto, quantos filhos? Eu tenho, o total dos filhos que eu tenho são 7, mas tenho 3 filhos que Deus nos deu pela graça do Senhor. E 3 biológicos e 4 adotados. Adotados, sim. E maravilha. Quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de viajar pelo mundo, levar a palavra do Senhor. Eu estou a viver o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Eu me converti com 12 anos, quando aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E com 13 anos eu percebi o meu chamado, me envolvi no ministério desde os 13 anos até hoje. E uma das promessas que Deus colocou em mim é que Ele me levaria para levar Cristo, para levar a mensagem do Evangelho para as nações. E pela graça de Deus, tem me levado para as nações, tanto em África, estive recentemente na Europa, saí da Europa, vim para cá. E não é de hoje isso, de estar a viajar pelo mundo, pregar o Evangelho. E começou muito cedo isso? Muito cedo, sim. Muito cedo. Muito cedo. Graças a Deus. Então, minha vida ela está ligadíssima ao chamado de Deus. Claro que quando nós somos chamados, e leva tempo para podermos entender. E inicialmente eu tinha a preocupação de querer que as pessoas entendessem o meu chamado. Mas graças a Deus, bem cedo percebi que não são as pessoas que devem entender o meu chamado. Eu é que tenho que entender a chamada de Deus na minha vida. Porque não chamou a nós, chamou a mim. Então, isso foi moldando a minha maneira de ser e de estar na caminhada com Cristo. E tenho visto Deus fazendo grandes coisas na minha vida e através da minha vida, graças a Deus. Como é ser pastor evangélico na África? O evangelho na África, ele é bem aceito ou existe resistências a outras religiões, como até religiões mais, como que eu digo, que são as religiões ocultas, né? A feitiçaria é muito forte lá e coisas desse nível. Como é o evangelho lá, a pregação do evangelho e o crescimento, enfim? O que eu posso falar em poucas palavras sobre como ser pastor evangélico na África ou em África, em poucas palavras. Para mim, vivi os 2 momentos. Eu me converti cedo, na época em que o pastor era respeitado. Fui crescendo e chegou uma onda, movimentos, que de certa forma, ser pastor em África, principalmente em Moçambique, passou a ser algo ridicularizado pela sociedade, por causa de modus operandi de novos movimentos, talvez que não foram compreendidos quando começaram a atuar no nosso país. Portanto, eu faço parte da geração de ser pastor é um grande desafio, porque você não é aceite. Eu faço parte dessa geração, por isso criei o movimento A Voz de Líder, que era para dar voz e dar as caras que realmente há toda uma necessidade de termos pastores nas nossas comunidades. Nos tempos atrás, ser pastor era algo reverenciado. As pessoas respeitavam os nossos pais quando respeitavam o chamado. Mas na nossa geração, a chamada pastoral, e resumo pastoral, quero falar a chamada eclesiástica, a liderança eclesiástica, ela não é assim muito bem-vinda nas nossas sociedades. Mas graças a Deus, que é Deus quem levanta homens e oferece às comunidades. Ou seja,
o pastor é um presente de Deus para as nações, para as comunidades. O que é que isso quer dizer? Esta cidade aqui em Gravataí, ela deve ser grata a Deus por ter pastores. Porque Deus é quem levantou pastores. Sim. A Bíblia diz que e vos darei pastores, porque é Deus quem dá pastores para as comunidades, as sociedades e os países. Portanto, em Moçambique em particular, vivemos momentos em que a igreja era muito perseguida pela sociedade civil, era tratada com muito desprezo. As pessoas acham que pessoas que estão a servir a Deus é por causa da fome, porque não tem outra coisa para fazer, mas Deus é quem levanta as pessoas e Deus é quem coloca essas pessoas. Portanto, ser pastor no século XXI em Moçambique é um grande desafio.